eu vim aqui te dar algumas dicas sobre como se proteger, especialmente se você for a uma igreja presbiteriana do Brasil nos próximos dias ou se você está em uma agora. Primeiro, não precisa ficar em pânico, apenas atento. Evite contato físico e não encoste as suas mãos no nariz, olhos ou boca, sem aperto de mãos, abraços ou beijos, especialmente na recepção da igreja. Evite aglomerações. Lave bem as suas mãos e antebraços, principalmente ao chegar de locais públicos, e abuse do álcool em gel 70%. Mantenha seu celular, relógio e itens de uso constante bem higienizados. E não compartilhe itens de uso pessoal. Use máscaras e, se você estiver com algum sintoma, procure um médico imediatamente. No mais, mantenha-se saudável, alimente-se bem e durma pelo menos 7 horas por noite. Lembrando que o vírus é transmitido pelo ar e pelo contato. Então, cuide-se e busque informações em fontes confiáveis. Graça e paz, irmãos. Hoje, dia 9 de maio de 2021, Dia das Mães também. Estamos aqui na casa do Senhor para podermos aprender mais a Tua palavra, para aplicar nas nossas vidas. E hoje nós vamos estudar a nossa 4ª lição, que fala sobre a ética bíblica para dinheiro e trabalho. Empréstimos, juros, usura, todo cuidado é pouco. O texto base da nossa lição está em Salmos 15, do 1 ao 5. Então, eu vou estar fazendo essa leitura neste momento. Salmos de número 15, versículos de 1 a 5. O cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Eu vou estar fazendo uma oração neste momento e logo após eu vou estar passando a palavra para o seminarista Sidney, que estará lecionando essa lição hoje. E lembrando que os jovens estarão lá embaixo, reunidos com o pastor Adenilson. Senhor, muito obrigada por esse dia, por termos a oportunidade de estar aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que já estão aqui. E eu te peço neste momento para que o Senhor abra os nossos corações, abençoe aqueles que estão a caminho, aqueles que estarão assistindo de suas casas, que o Senhor esteja abençoando cada um, que nós possamos entender a Tua palavra. Use o Sidney, Senhor, nessa manhã, para que ele possa falar aquilo que o Senhor deseja. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Aqueles que quiserem ficar mais próximos, eu agradeço vocês estarem mais próximos de mim. Vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje com o tema Ética Bíblica para o Dinheiro e Trabalho. E vamos tratar das questões sobre empréstimos, juros, usura e muito mais. Todo cuidado é pouco nesses assuntos, porque o dinheiro pode se tornar mamão e pode ser um ídolo na sua vida. Então, o nosso próximo tópico é o que é sucesso, logo no início aqui. Nós acreditamos que todos leram, a lição da revista, os que estão presentes, os que estão nos assistindo, peço que acompanhem. Então, o que é sucesso? Sucesso é ter muito dinheiro? Muitas pessoas têm a sua mente voltada para este lado. E aquilo que o seu coração está voltado para ele se torna seu Deus. Por isso, aqueles que acreditam que sucesso é ter dinheiro,
tem Mamon como Deus. E o nosso Deus, no primeiro mandamento, ele ensina que ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é o único Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Então, na nossa sociedade hoje, sucesso é ter muito dinheiro. E as pessoas idolatram essa característica. Trabalham excessivamente para terem muito dinheiro, muitas vezes. Muitos também seguem as tendências atuais, né? Usam lá o mindset, que é utilizado por muitos coachings, inclusive aqueles que se dizem coachings no meio cristão. Estes só são falsos profetas, nem pastores, nem cristãos eles são. Mas muitas pessoas têm seguido esses homens com falsidades. Muitos acreditam que as viagens são sucesso. Muitos acreditam, como ensinou Nietzsche, que nós somos super-homens e super-mulheres, nós não precisamos de Deus. Deus está morto, como Nietzsche disse. E o sucesso, então, é você ser o seu próprio Deus. Mais uma vez, uma quebra do primeiro mandamento. E, por último, muitas pessoas acreditam que sucesso é ter uma bela casa na beira da praia com uma piscina enorme. Amados irmãos, o nosso trabalho nessa terra não é para isso. O nosso trabalho nessa terra é conforme a Bíblia diz que deve ser, e o que nós devemos fazer com o nosso dinheiro é regulado pela palavra. Uma coisa que eu acabei de dizer aqui já é um erro. O dinheiro não é nosso. O dinheiro é de Deus. Tudo pertence a Deus. Você e eu pertencemos a Deus. Mesmo os ímpios que são contra Deus, eles pertencem a Deus. Então, o que diz a Bíblia sobre dinheiro e trabalho? Voltemos ao Salmo 15, que é o nosso texto base de hoje. Vamos observar os 3 primeiros versículos. Quem, Senhor, e aqui Senhor está em letras maiúsculas, significando que o salmista se referia ao nome pactual de Deus, ou seja, o tetragrama ou Iavé. Quem, Iavé? Habitará no seu tabernáculo, ou seja, na morada eterna de Deus. Quem há de morar no seu santo monte, pois Deus é santo, totalmente separado. Quem vai conseguir essas coisas? Só aquele que vive com integridade e pratica a justiça. O que é praticar a justiça, meus amados irmãos? Praticar a justiça é viver o que Deus ensina na sua palavra. É viver os mandamentos. Uma mentira muito clara que é ensinada nas igrejas é que nós não temos nada com a lei, só com a graça. A graça, sim, em Cristo nos justifica e tira a maldição da lei de sobre nós, pecadores, mas Cristo mesmo nos faz voltar à lei para aprendermos a viver com integridade e justiça. E essa justiça deve ser no seu coração. Você deve falar a verdade a partir do coração. Não adianta nada você falar a verdade externamente, mas o seu coração é corrupto. Terceiro, o que não difama com a sua língua, ou seja, a quebra dos mandamentos em relação ao falso testemunho, à fofoca, a falar mal do seu irmão, é o que está sendo ali combatido no Salmo 15. O íntegro é aquele que não difama com a sua língua, aquele que não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então, meus amados irmãos, aqui a gente começa a ver características que nós devemos ter como cristãos. O que é integridade? Integridade é retidão, é andar no caminho estreito e reto, andar de maneira certa. Ser íntegro é ser inteiro. Você tem que ser inteiramente devotado ao que o Senhor ensina na palavra. A sua opinião não importa. A opinião de Deus na palavra é o que importa. A sua mente deve se conformar à mente de Cristo na palavra. Você precisa ser inteiro do Senhor, como diz o Salmo 38:3. E você deve ser novamente íntegro, ou seja, você deve ser correto. Correto conforme aquilo que Deus ensina na palavra, mais uma vez. Para que você não possa ser atacado com propriedade por ninguém. Nós cristãos seremos atacados, ponto. O mundo nos odeia e sempre odiará, ponto. Mas para você ser inatacável de fato, é viver conforme a palavra. Que os homens falem, como diz um ditado popular,
Os cachorros ladram, mas a caravana passa. Os cristãos verdadeiros não se importam com as opiniões dos homens que são contrárias à palavra de Deus. Isso é integridade. Numa busca sobre a palavra integridade, você acha 22 ocorrências em toda a Bíblia. 21 delas no Antigo Testamento, conforme a divisão que está escrita ali. Eu não vou gastar o tempo falando para vocês quais são os termos em hebraico, aquela coisa toda. Ali só está como curiosidade para vocês, ocorrem 22 vezes. E nas 22 vezes eles são traduzidos como integridade, aquele que é perfeito e completo, reto e honesto, perfeito e completo em seu caminho, perfeição, completude. Ou seja, ser íntegro é ser perfeito. E no Novo Testamento, ser perfeito, como a palavra diz que nós devemos ser, é sermos maduros. Maduros ao ponto de entender que nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus e não as nossas opiniões. No Novo Testamento, nós temos uma ocorrência de integridade. E ali nós temos essas ocorrências de maneira rápida, eu não vou lê-las, a gente não tem tempo para isso, mas eu posso mandar para vocês essa apresentação sem nenhum problema. Nós temos desde Josué, Reis, muitas vezes em Jó, porque trata do assunto integridade, diante do sofrimento. Nós temos nos Salmos, em Provérbios e na carta de Paulo ao seu filho na fé e pastor da igreja, Tito. E ali fala que as suas boas obras ensinam sobre a integridade. Continuando a leitura do Salmo 15, que é o salmo base da nossa lição de hoje. Lição escrita pelo reverendo Hermes Maia Pereira. Salmo 15 nos diz no versículo 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Ou seja, o cristão verdadeiro é aquele que tem por desprezível o pecador quanto mais, o ímpio. Ele não coloca no céu pessoas que blasfemaram do nome de Jesus, como foi feito nessa semana. O cristão verdadeiro, ele tem por desprezível aquele que ofendeu a glória de Cristo com a sua boca e com a sua vida. Não que você não tenha que ter compaixão daqueles que perderam o seu ente querido, mas não cria situações em que vai para o céu alguém que era supostamente casado com um homem, porque homem não é casado com homem. Não existe casamento entre mulher e homem e homem. Pares não se casam, somente quem são de sexos opostos podem se casar. Por isso Deus só criou o casamento para um homem e uma mulher. Então ele tem por desprezível o réprobo. Estou falando disso porque é um assunto atual. Muitos falsos cristãos por aí propalaram que essa pessoa está no céu, está junto de Deus. A não ser que ele tenha se arrependido no seu leito de morte, uma coisa que só aparece na Bíblia uma vez para aquele que estava do lado de Cristo na cruz. E só uma vez para que ninguém se vanglorie disso e ache que só no final da vida ele pode decidir por Cristo. Nós temos que ter por desprezível o ímpio que pisa sobre os mandamentos e a palavra de Deus, e principalmente sobre a salvação que está em Cristo Jesus. Para esses, nós devemos pregar o Evangelho até que eles se arrependam. E se ele se dizer cristão e continuar no caminho de impiedade, ele deve ser tirado do nosso meio através da disciplina eclesiástica. Porque a honra deve ser dada aos que temem ao Senhor. Aqueles que temem a Yahvé que devem ser honrados. Nós, cristãos, não devemos honrar aqueles que têm riquezas ou sucesso conforme o mundo, mas aqueles que estão se dedicando às suas vidas a aprender o que do Senhor tem para aprender. Nós devemos honrar uns aos outros, com as nossas orações, com os nossos respeitos, andando um com os outros e usando o fruto do nosso trabalho, o dinheiro, para nos auxiliar. Esse é um dos propósitos bíblicos que nós vamos ver para o dinheiro e o trabalho. O Senhor tem como seu íntegro aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Se você combinou alguma coisa com alguém, se você falou que ia fazer alguma coisa com alguém, isso vai te gerar um prejuízo que você não pensou na hora que você abriu a sua boca para falar. Você não se retrata, você mantém a sua palavra, porque a sua palavra é a palavra de Cristo.
Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, e nós vamos explicar o que é usura. Nem aceita suborno contra o inocente. Muitas vezes, meus irmãos, nós cristãos estaremos na posição de julgar todas as coisas. Ao contrário de que dizem que os cristãos não devem julgar, o que é uma palhaçada ímpia daquele desprezível réprobo que nós falamos lá acima, nós julgamos todas as coisas. E nós não devemos aceitar nunca um suborno contra um inocente. E aquele que deste modo procede, jamais será abalado. Porque quem procede assim está firmado na rocha, que é Cristo, e na sua palavra revelada, que é a Bíblia. Falando sobre usura, usura ocorre poucas vezes na Bíblia e só no Antigo Testamento. Aí estão as 7 vezes que a palavra usura aparece na Bíblia, principalmente nos profetas Jeremias e Ezequias e nos Salmos. O que é usura, meus irmãos? Usura é o delito cometido por quem empresta dinheiro, a agiotagem. Muito comum em nossos dias, inclusive dentro de empresas, como a empresa maior dessa cidade, existem agiotas dentro da empresa. Essa agiotagem, que é usura, é proibida em Êxodo 22, 25. Esta condição para a lei de Deus, que deve ser inculcada não só para os filhos de Israel, como diz lá na palavra, mas para os seus filhos. Deve ser inculcada na cabeça dele todos os mandamentos e a palavra de Deus. É seu papel, desde que ele nasce no berço como cristão, até o momento que ele vai ter a idade da razão para ele mesmo decidir por Cristo. Você deve inculcar no teu filho as palavras de Deus, inclusive com relação à usura. Ela é proibida por ser contra as normas éticas da palavra de Deus. Ela é uma ofensa ao decreto de Yahvé. Já emprestar generosamente é aprovado por Deus. Deuteronômio 15, do 7 ao 11, nos diz isso. Não aceitar suborno contra o inocente também está na legislação de Deus e deve estar no teu coração, meu irmão. Estes versículos, principalmente do Salmo 15, versículo 5, nos traz a reflexão sobre a necessidade de nós, cristãos, nos posicionarmos como cidadãos na sociedade e também como aqueles que estão ao lado de Yahvé. Se existem leis injustas no nosso país, e como existem, como também existem juízes iníquos, nós, cristãos, na esfera social, devemos combater isso. E nós, que somos ministros da palavra e dos sacramentos, os pastores, e que eu serei em breve com a graça de Deus, devemos ter a coragem de falar ao público e falar ao mundo contra estas coisas e denunciar falsos profetas, e denunciar falsos juízes, e denunciar hereges, porque este é o papel que nós somos chamados para fazer. O pregador do Evangelho é um profeta dos nossos tempos, no sentido de que ele profetiza contra o erro, para que a verdade seja estabelecida, custe o que custar. Mas não só nós, como todo homem que é líder do seu lar, como a própria palavra de Deus ensina, como sacerdote do lar que é, deve defender a verdade e lutar contra a injustiça, porque este é o seu papel, homem. As mulheres também fazem isso, mas vocês têm que assumir a liderança, porque essa é a proposição da palavra de Deus. Hoje se comemora o Dia das Mães. Louvado seja o Senhor pelas mães. Mas homens, não se refutem ao papel que vocês têm. Não interessa se você tem 10 anos ou se você tem 100 anos. Seja homem. Levante-se, pegue a palavra. Seja ético no trabalho. Controle bem o dinheiro e nunca pratique a usura. Então, concluindo essa parte introdutória, o sucesso segundo o mundo é aparência apenas. O sucesso, conforme a palavra de Deus, é profundidade e maturidade no Senhor. Não busque aparecer para o mundo. Busque ter mais de Deus no seu coração
Que o seu coração seja mudado por Deus, que é o único que conhece o seu coração de fato. Você não conhece. O seu coração é extremamente corrupto, como a palavra de Deus diz. E por isso você precisa da revelação de Deus na palavra, para que você amadureça e ela seja enraizada em você, para que o que você faz para fora seja a expressão da verdade. Na nossa lição existem mais algumas mentiras que as pessoas acreditam sobre dinheiro e trabalho. E especialmente o reverendo Hermes trata do paganismo romano e do materialismo pagão. Lá ele coloca uma nota sobre a igreja romana e o lucro, falando que um concílio da igreja antiga, ainda neste momento, 300 depois de Cristo, ainda assim uma igreja católica e universal, ainda assim não corrompida pelo mundo. Eles chegaram num canon de número 20, ou seja, numa regra, canon quer dizer regra, assinado pelos seus principais teólogos da época, como Basílio, Ambrósio e Crisóstomo. Na história da igreja, esses homens são chamados de pais da igreja, mas só para lembrar, Jesus Cristo falou: não denomine nenhum de vós pais, pois vocês têm um pai no céu, que é Yahvé. Portanto, eu coloquei teólogos da igreja, e eles condenaram o lucro. Mas para quem conhece a igreja romana, e está vendo a basílica que eu acabei de colocar aqui no fundo, que é lá em Salvador, toda revestida de ouro, isso não é nada mais do que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. A corrupção do clero romano, a corrupção da sinagoga de Satanás, aonde o anticristo reina no trono papal, como substituto de Cristo, ofendendo a glória de Jesus, só se desvia. E desvia todos aqueles que cegos são criados pelos padres, pelos bispos, pelos cardeais e pelo anticristo, que é o Papa. E se vocês acham que as minhas palavras são duras demais, saibam que elas são baseadas na confissão de fé que vocês mesmos declararam seguir como presbiterianos. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas a mistura e erro. Algumas, como a Igreja Católica Romana, têm degenerado ao ponto de ser uma sinagoga de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Quando o profeta Elias voltou de seu exílio, ele falou, depois de ter enfrentado os profetas de Baal e Jezabel ter ameaçado ele fugiu para uma caverna. Ele falou para Deus: só eu restei, Senhor. E o Senhor disse: eu tenho 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos a Baal. Aqueles que seguem o romanismo estão com os joelhos dobrados a Baal. Eles adoram falsos deuses. E se tem gente saindo da igreja evangélica para ir para a igreja católica, é porque eles já são adoradores de Baal aqui no nosso meio. Não são cristãos, nunca foram convertidos. Que Deus tenha pena deles e que a palavra faça morada no coração deles, eles saiam de lá. Pois verdadeiros crentes não convivem com a idolatria romana. Mas se eu chamei o Papa de anticristo, eu estou exagerando? A nossa confissão de fé diz: não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum, pode ser o Papa de Roma, o cabeça dela, senão que ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e tudo que se chama Deus. Se você é presbiteriano, e você tem os seus símbolos de fé, que são a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior e o catecismo menor, é isso que você declara crer. E eu espero que seja exatamente assim como você creia, pois essa é a verdade. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda e que se deve estudar mais sobre a questão do Papa ser o anticristo, existe uma matéria lá no site do seminário JMC. Outra mentira que é muito popular em nosso tempo, é que nós precisamos fazer a distribuição das riquezas.
Essa é uma mentira defendida, é um canto da sereia do materialismo, desde que um homem chamado Karl Marx se levantou para vomitar sua ideologia porca, diabólica, satânica sobre o mundo. O materialismo encanta muitas pessoas com esse mote de que a riqueza precisa ser distribuída e que o bem-estar social tem que ser estabelecido. E nós vemos essa mentira em toda aquela série de ideologias que eu listei ali e muito mais, como o comunismo, socialismo, fabianismo, que não é nada mais que a social-democracia, o gramicismo que está nas nossas universidades todas, o leninismo, o stalinismo, o maoísmo, o bolivarianismo que tomou a Venezuela, tomou a Argentina, tomou a Bolívia, nossos vizinhos, estão destruindo os países. Aqueles que seguem a chamada Escola de Frankfurt, que defende a ideologia de gênero, por exemplo. Saul Alinsky, que é o mentor do Partido Democrata sinistro e satânico dos Estados Unidos. O comunismo chinês, que quer dominar o mundo através do seu comércio de quinquilharias, e nós, como brasileiros, devemos votar e começar a comprar dos nossos produtores brasileiros. Nós precisamos levantar também aqueles que estão no mundo como cristãos de nossas igrejas e começar a produzir e vender coisas produzidas aqui e não compradas da China, onde são produzidas debaixo de escravidão. Escravidão dos seus irmãos, que estão muitos em campos de concentração agora. Muitos estão não podendo adorar a Deus de fato, porque eles colocaram o quadro do líder da China lá para ser adorado dentro das igrejas cristãs, que mudaram o texto da Bíblia para dizer que Jesus Cristo pecou como qualquer outro. Isso é o materialismo que alguns defendem dentro da igreja. E se vocês acham, mais uma vez, que sou eu que sou radical, vejamos mais um pouco sobre isso. Ali temos uma charge falando: socialismo é um regime de igualdade. E a resposta daquele que deve ser um cristão, pelo menos, ou alguém que entende um pouco da vida. A única coisa que é dividida nesses sistemas é a miséria. Everton Maia, o nosso autor da lição, nos diz: os defensores dessas ideias da distribuição de riquezas são pessoas pouco produtivas, buscam dividir aquilo que não produziram, são idealistas que trafegam entre o pijama, salas de aula como eternos alunos que levam um curso de 3 anos fazendo em 6, que não fazem outra coisa aí para shoppings querendo itens caros, comprados com dinheiro dos seus pais que trabalharam porque eles não trabalham. Ou seja, os socialistas do nosso tempo são pessoas que gostam de dormir, receber bolsas de estudo ou salários do Estado e gastar tudo sem produzir. Isso é mais uma mentira sobre trabalho, dinheiro e usura que está graçando o nosso tempo. Essas são algumas imagens sobre a distribuição das riquezas nos países socialistas, comunistas, materialistas. Alemanha Oriental, fila para comprar ovos. União Soviética, fila para comprar pão. Cuba, a mesma coisa. E Venezuela, nem fila é mais, de tanta falta de comida. Graças ao nosso tempo, diversas pessoas tendo que buscar comida no lixo na Venezuela, devido a esse regime que supostamente distribuiria riquezas. Cuba, que é o exemplo mais antigo do nosso país, em 1956, tinha um comércio próspero. Hoje, não tem nada. Ainda em Cuba, aqui era a cidade de Havana, em 1956. Comércio, movimento, carros novos, propaganda. Essa é a mesma rua, agora. E mais uma vez, sou eu o radical? A Igreja Presbiteriana do Brasil e as doutrinas materialistas. Nossa igreja, a IPB, tem suas definições conciliares.
O posicionamento contrário à infiltração das teses defendidas por políticos compromissados com ideias materialistas que pervertem as orientações para o dinheiro e o trabalho conforme a Bíblia e, dessa forma, atentam contra a vida, inclusive contra a vida do nascituro, ou seja, do bebê no ventre. Ou seja, existem no meio de nós pessoas que defendem o aborto, sendo que a palavra de Deus é contra essa prática de assassinato intrauterino. Eles tentam perverter a ordem da criação divina. Eles tentam fazer com que o casamento deixe de ser entre um homem e uma mulher. E, principalmente, eles querem tirar a nossa liberdade de pregar o verdadeiro evangelho e estão infiltrados no meio da igreja. A foto atrás ali, só para vocês saberem, é o massacre de Holodomor na Ucrânia, de 1932 a 1933. Mais de 10 milhões de pessoas foram mortas pelo regime socialista, porque eles tiraram os grãos todos do país e faltou comida lá, e 10 milhões de pessoas morreram. E os esquerdistas, ou seja, aqueles que defendem as ideias materialistas, eles querem negar a todo custo esta verdade. Mas, mais uma vez, vamos aos fatos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu manual presbiteriano, na página 23, nos diz que há incompatibilidade entre o comunismo ateu e materialista e a doutrina bíblica e os símbolos de fé da IPB. A mesma Igreja Presbiteriana do Brasil nos diz também na página 23, o comunismo é uma filosofia de vida contrária ao espírito e à doutrina evangélica. A mesma Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu digesto, diz o seguinte: digesto é a soma dos documentos produzidos pelo Supremo Concílio da IPB e outras decisões conciliares. A aceitação da palavra de Deus como única regra de fé e prática e seus símbolos de fé, quando qualquer prova contra um irmão nos mostre que eles não mais aceitam a palavra de Deus, ou seja, quem defende ideias materialistas esquerdistas, ele negou a palavra de Deus, negou os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, pois adota uma filosofia em choque com os princípios cristãos no todo ou em parte. Baseado nesta prova, ela deve ser apresentada a um conselho competente para os devidos fins. Existem 3 marcas, meus irmãos, que fazem uma igreja ser verdadeira e não uma sinagoga de Satanás. A primeira é a pregação correta, total e sem qualquer temor de homens da palavra de Deus. A segunda é a administração correta dos sacramentos. E a terceira é a disciplina eclesiástica. Uma igreja que se refuta a cumprir a disciplina eclesiástica, ela permite que o fermento, seja do comunismo, do materialismo ou de qualquer outro pecado mundano, se infiltre na igreja. Mas quem deve tratar estas coisas, depois de se cumprir Mateus 18, do 15 ao 20, deve ser um conselho competente. No caso da nossa igreja, os presbíteros e o pastor da igreja são esse conselho competente, onde essa denúncia deve ser trazida para ser julgada, depois de cumprir o ritual que Jesus Cristo ensinou, de Mateus 18, 15 ao 20. Ou seja, o irmão seu está em pecado, fale você com ele. Trate você com ele em amor. Se ele se converter para a palavra de Deus, você ganhou o seu irmão. Se ele ainda não concordar com a verdade, leve mais 2 irmãos com você. Estabeleça o testemunho de 3 pessoas. Tente ganhar seu irmão mais uma vez. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Não é necessário trazer isso ao entendimento do corpo da igreja. Mas se ele continuar resistente no pecado, você faz um documento e traz para o conselho da igreja, para que ele trate a disciplina necessária a esse caso. Mas se for um flagrante, como por exemplo a defesa, como por exemplo um pastor, entre aspas, um lobo esquerdista, nessa semana quis dizer que Jesus Cristo é um guerrilheiro revolucionário, se ele fosse da IPB, ele teria que ser julgado o mais rápido possível pelo conselho competente. Não era necessário mais nada, porque foi público o seu pecado contra a verdade.
No caso, graças a Deus, esse não é. Mais um ponto do digesto presbiteriano sobre esse assunto. O cristão deve obedecer às autoridades legitimamente constituídas e realizar os deveres do cidadão. Contudo, nunca deve adotar qualquer ideologia que atente contra os princípios evangélicos da liberdade civil e da consciência, e também contra a ordem e a paz sociais. E o último, a nossa igreja tem uma pastoral sobre ética cristã e política. Também tem ali o link sobre ela. O cristão verdadeiro, ele luta pela democracia, já que o sistema que inspirou a democracia que nós vemos de verdade, não a democracia propalada pelos esquerdistas, que é uma mentira, um sofisma para enganar aqueles que seguem o canto da sereia, mas a verdadeira democracia, que é o governo de representantes, nasce do sistema presbiteriano. O verdadeiro cristão deve ser compromissado com a justiça e a paz, e por isso ele não deve apoiar qualquer candidato que seja descompromissado em relação a isso. Não devem buscar apenas o interesse pessoal. Nunca devem ter pacto algum com os injustos e os corruptos. Nunca devem aceitar subornos. Nunca devemos negar a justiça aos pobres. Nunca devemos apoiar o decreto de leis injustas. Nunca devemos estar contra a palavra de Deus como a única regra de fé e prática. Se qualquer coisa na sociedade civil fere o que a palavra de Deus diz, nós somos contra e nós denunciamos abertamente. O cristão não é para temer o mundo, não é para temer governos, nós só tememos a Deus e a Deus somente. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que essas mentiras graçam o nosso arraial, estão no nosso meio. Nossos filhos estão em universidades que são dominadas por pessoas que acreditam nisso. E nós devemos prepará-los como pais, pastores, presbíteros, diáconos, oficiais da igreja cristã, para que eles se oponham a essas mentiras aonde estiverem e propalem a verdade de Deus, também sobre o trabalho, sobre o dinheiro e contra a usura. Só para exemplificar o que eu acabei de falar, quando o Dr. Fidel Castro morreu, ele tinha uma fortuna de 900 milhões de dólares. Ele era o 7º líder do mundo com maior fortuna, superando a rainha Elizabeth da Inglaterra e a rainha Beatriz da Holanda. A sua fortuna foi angariada roubando o dinheiro das estatais. Alguma coisa parecida com algum governo que o Brasil teve recentemente? E o Fidel dizia que só recebia 900 pesos por mês. Aqui nós vemos o líder atual da Venezuela, onde as pessoas morrem de fome, como eu mostrei para vocês, buscando comida no lixo, comendo um churrasco no Oriente Médio com um chefe extremamente renomado, enquanto o povo dele passa fome. E lá nós vemos o líder da China comunista, esse país horrível que quer dominar o mundo e que tem infiltrados no nosso país querendo destruir essa nação, com a foto do seu líder máximo atual, que está dentro de cada uma das igrejas oficiais do governo chinês para ser reverenciado e adorado antes do culto a Jesus Cristo. Meus amados irmãos, esses homens agem como um imperador romano que perseguiu a igreja cristã e matou os nossos irmãos, queimando eles como fogueiras para iluminar seus jardins, jogando eles aos leões, matando como gladiadores, porque eles não se dobravam a reverenciar o imperador. É isso que o regime materialista, comunista, socialista, ou o nome que tiver, quer impor sobre a sociedade e sobre a igreja de Cristo. Eles são os inimigos da cruz de Cristo, os inimigos da verdade do Evangelho. E nós devemos, sim, denunciar e combater isso, enquanto tivermos liberdade, e mesmo sem tê-la, porque nós temos total liberdade, de fato, em Cristo Jesus. Então, depois que eu falei das coisas ruins,
Quais são as orientações bíblicas quanto ao empréstimo? O Salmo 15:5 que nós lemos diz que bem-aventurado é aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Usura é a cobrança extorsiva sobre qualquer bem emprestado. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 23, leremos o verso 19. Deuteronômio 23, verso 19, nos diz: a teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Amados irmãos, nós somos irmãos pelo sangue de Cristo. Nós nascemos de novo quando nós cremos e confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos na família de Deus. Eu e você somos irmãos de Jesus Cristo como irmãos adotivos que somos. Se de fato cremos em Jesus Cristo, nós somos irmãos no sangue do Cordeiro, e essa irmandade no sangue do Cordeiro supera em tudo a família de sangue. Vocês são muito mais meus irmãos do que o seu irmão descrente da mesma mãe. Por isso, a ética da palavra de Deus, que segue desde Gênesis até Apocalipse, nos ensina que, entre nós, devido à necessidade que cada um de nós pode passar nessa vida, você não deve cobrar juros do seu irmão. Você deve ajudar o seu irmão, tendo a possibilidade de o fazê-lo. Outra coisa que nós devemos aprender da Escritura é que o fator econômico deve sempre refletir os nossos valores teológicos e espirituais. Vamos abrir a Bíblia em Neemias, capítulo 5. Em Neemias capítulo 5, você tem todo um capítulo que eu peço aos irmãos que estudem depois em suas casas, tratando sobre as medidas que Neemias tomou contra a usura, ou seja, o empréstimo com juros, e como ele mostra do exemplo dele, de Neemias, como proceder. Eu vou ler o exemplo de Neemias, que deve ser um exemplo para mim e para você, como postura de cristão. Também sacudi o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que todo aquele que não seguir o que a palavra de Deus mandou fazer em relação à usura e ao empréstimo das coisas, ele deve ser excluído da casa de Deus. Ou seja, ele deve sofrer a disciplina eclesiástica se ele está andando de maneira irregular com o Evangelho, com a palavra. E aí ele continua falando agora do exemplo dele. Também desde este dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º, ou seja, 12 anos, do reinado do rei Ataxerxes, nem eu nem meus irmãos comemos pão devido ao governador. Ou seja, ele abriu mão do seu direito para o bem do próximo. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, se tem autoridade sobre outros irmãos, seja você um contratante, seja você alguém que tem algum domínio sobre alguém, que é irmão em Cristo,
não deve sobre esse nunca o oprimir. Deve sim cumprir a justiça se ele for alguém que anda desordenadamente, mas nunca oprimir. E se você não pode oprimir o seu irmão, você também não pode oprimir aquele que trabalha com você e não é um cristão. Você deve fazer de tudo para o bem do próximo. E é isso que Neemias está ensinando aqui. Ele também diz que de 150 homens dos judeus e dos magistrados, e de todos que vinham até ele, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que você deve aprender sobre o que você deve fazer com o seu trabalho e o seu dinheiro? Você deve abrir o seu coração, sendo um bom mordomo de Deus, para praticar a hospitalidade com todo aquele que necessita. Nós precisamos deixar de pensar como esse mundo materialista que vivemos, conforme as doutrinas secularistas e existencialistas, em que nós pensamos somente em nós mesmos e na nossa família, no nosso núcleo familiar. Nós temos e recebemos bênçãos de Deus para que nós possamos ser bons mordomos para abençoar outros, inclusive com hospitalidade cristã. Nós precisamos rever essa questão de nós fecharmos num mundo particular e gastar coisas com os nossos prazeres que poderiam estar ajudando ao próximo, a começar pela família da fé. É isso que Neemias ensina aqui, quando ele diz que hospedava mais de 150 pessoas. Ele diz que o que se preparava a cada dia eram um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à custa dele eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias eram dispensados muitos vinhos. Nem por isso ele exigiu o direito dele, ou seja, o pão devido ao governador, porquanto a servidão desse povo era grande. E ele ora a Deus pedindo: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Irmãos, é o momento de nós nos prepararmos como igreja para uma perseguição que cada vez está maior no mundo. Acabei de mostrar para vocês o que os regimes materialistas fazem. E nós, como igreja, devemos nos preparar para socorrermos os nossos irmãos, porque a servidão do nosso povo será muito grande. O fato é, meus irmãos, que nós já deveríamos estar fazendo isso, porque muitos dos nossos irmãos já estão sendo perseguidos pelo mundo afora. Mais de 300 milhões de cristãos não têm qualquer liberdade de fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. E existem instituições do nosso meio que cuidam desses irmãos, levam socorro, levam ensino da palavra, e nós deveríamos estar tirando daquilo que Deus nos dá para ofertar para isso, para que eles tivessem socorro e para que o evangelho crescesse nesses lugares. Nós precisamos entender a hospitalidade, nós precisamos reaprender a mordomia. E é isso que nós estamos estudando aqui, sobre dinheiro, trabalho e empréstimo. Nós devemos ser bons mordomos daquilo que Deus nos dá. Você e eu não temos nada. Aquele carro que eu venho até aqui na igreja é dele, não é meu. A roupa que você está vestindo agora é um empréstimo de Deus, ele não é seu. A cadeira que você senta pertence ao Senhor. Toda a terra, todos os bens, todas as coisas que foram formadas aqui, cada um dos seres humanos, cada um dos animais, pertencem ao Senhor. E para Ele devem ser usados, para a sua glória e para o seu louvor. Continuando o nosso estudo, o trabalho segundo a Escritura. Vocês podem ver que eu coloquei uma nota ali de baixo. A Bíblia é verdadeira e é suficiente para vivermos e agradarmos a Deus. Você não precisa de outra fonte. Você precisa manejar e conhecer bem a palavra da justiça. Você precisa se debruçar sobre a Bíblia. Você precisa estudar a palavra. Você deve procurar pessoas que possam te ensinar de fato a Bíblia. Parem de seguir influencers digitais. Parem de seguir falsos profetas nas mídias. Parem de seguir coachings gospel. Parem de ouvir louvores antropocêntricos. Ouçam as coisas para Deus. Sejam teorreferentes, sejam teocêntricos, sejam cristocêntricos. Pensem de maneira comunitária, meus irmãos.
A Bíblia é a verdade de Deus e é suficiente. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Por isso, vamos estudar o trabalho segundo a Escritura. O trabalho segundo a Escritura nos ensina que vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olhe para os seus caminhos e seja sábio. Tirando da lição a reforma sobre a liderança espiritual de Calvino em Genebra, baseada na palavra, incluindo o claro ensino do Salmo 15 que nós estamos estudando, revolucionou com a visão bíblica as questões relacionadas ao trabalho e aos juros. A indolência, a inatividade que os proponentes do sistema materialista, dos que vivem à custa do governo, dos que vivem de bolsa de estudo, não porque são bons e excelentes estudantes, mas porque ficam 6, 7 anos numa graduação de 3 anos. São marcas deles, estão sob a maldição de Deus. Se vou ler Provérbios do 6 ao 11, aquele que age como um preguiçoso, que não trabalha e produz com as suas próprias mãos, que não cuida do próximo, que não aconselha, ensina, faz de tudo que tem as suas mãos para fazer com excelência e para a glória de Deus, está sob a maldição de Deus. Por isso nós cristãos, que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, que não temos mais nenhuma maldição sobre nós, não podemos agir como estes. Por isso que nós devemos ser produtivos, por isso que nós devemos buscar o trabalho, porque o trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho não é uma pena pela queda em pecado. O trabalho já era uma provisão do Éden. Adão e Eva tinham que trabalhar para cultivar o jardim, para criar coisas. O trabalho não é uma pena, como é propalado por vários filósofos. O trabalho é uma bênção e deve ser buscado com todo o coração para servir a Deus e ao próximo. Então, o trabalho segundo a Escritura. Existem 3 princípios éticos tirados da Escritura que são fundamentais e foram expostas por João Calvino. E são o cerne do entendimento bíblico da questão do trabalho. Os 3 princípios éticos são trabalho, poupança e frugalidade. Esse material foi tirado do link do artigo que está ali, A Reforma e o Trabalho. Está lá na página da Monergismo. Então vamos a 1 Coríntios 5,18. Ver o que 1 Coríntios 5,18 nos fala sobre trabalho. Primeira Coríntios 5,18. Eu errei aqui o... Errei a referência, mesmo eu tendo olhado várias vezes. Está errada as referências. Depois eu passo para vocês a correta. Vamos ler então sobre poupança em Provérbios 30, do 7 ao 9. Desculpem. Duas coisas te peço, não mas negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Aqui nós vemos o princípio da poupança. Agur, ele nos ensina que nós não devemos buscar a riqueza. A palavra de Deus mesmo diz que aquele que vai atrás de riquezas trama para si laços, ou seja, motivos de queda. O que ele nos ensina aqui é que nós devemos pedir a Deus o pão cotidiano, fruto do nosso trabalho, e fazer uma reserva para que ele não falte no outro dia. Isso é ensinado na própria questão do maná no deserto.
Em 6 dias, o maná caía e você tinha que recolher apenas uma porção. No 6º dia, que era antes do dia do descanso, você podia colher 2 para o 7º dia. Isso é poupança. Então nós devemos pensar na poupança desta maneira. Os que estão aí fora podem entrar. Então, Provérbios aqui nos ensina que nós não devemos querer ter riquezas demais, nos fartar demais para que nós possamos nos esquecer de Deus. Não é isso que nós vemos na Europa pós-cristã hoje em dia? Pessoas satisfeitas em si mesmas e nas suas riquezas e se esquecendo de Deus. Não é isso que nós vemos nos países que têm o maior índice de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano na América Latina? O Uruguai não é um país ateísta, por exemplo, precisando de missionários cristãos? Por quê? Porque eles estão satisfeitos em si mesmos. Eles estão satisfeitos no seu sistema de saúde. Eles estão satisfeitos com aqueles bens que eles recebem do governo. Eles não precisam de um Deus. Eu que já estive evangelizando nas ruas do Uruguai, ouvi várias vezes: eu sou ateu, não quero saber do seu Jesus. Outro princípio ensinado aqui sobre o trabalho e a escritura é a frugalidade. Vamos a Eclesiastes 5, do 10 ao 12. Assim é nos ensinado pela palavra de Deus: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos dos que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Meus irmãos, meus amados irmãos, o princípio da frugalidade nos diz o seguinte: se eu e você prosperarmos materialmente, isso é bênção de Deus, isso vem dele. Como eu disse agora há pouco, a roupa que você veste não te pertence, pertence a Deus. Você pertence a Deus. A cadeira que você está sentado pertence a Deus. Então use as coisas de maneira justa, frugal. Se te sobra recursos, ensinei agora há pouco, aquele recurso que sobra é para que você auxilie o seu irmão. Estenda a hospitalidade a ele. Faça a boa mordomia dos bens, para que não falte a ninguém. Esse é o princípio da frugalidade, meus irmãos. Nós nunca consumimos o máximo que nós podemos consumir. Nós não criamos dívidas atrás de dívidas para ter coisas. E aqui está também o princípio do contentamento. Você se contenta com o que tem, com o que Deus deu. Porque se você é filho dele, o Senhor Jesus Cristo ensinou no Sermão do Monte que a sua necessidade será suprida. Você precisa aprender a estar contente no Senhor. Por isso você precisa utilizar o princípio da frugalidade. Os apóstolos ensinaram o seguinte: tendo o que comer e o que vestir, estejamos alegres. Esse é o princípio. Você trabalha para isso, para glorificar a Deus, para que a sua necessidade seja atendida como bênção de Deus e para que isso possa ser revertido para outros. Aqui nós temos a citação que eu acredito que todas as pessoas leram aí na lição sobre o que Calvino dizia sobre a questão do trabalho, mas é importante porque existe um outro erro propalado por aí. Calvino ensina há modos diferentes de trabalhar para quem ajuda a sociedade dos homens pela indústria, ou regendo a sua família, a dona de casa, ou na administração pública, o governo, ou em qualquer negócio privado, ou aquele que aconselha está trabalhando, ou aquele que está ensinando também está trabalhando. Esses não podem ser considerados inativos. Hoje existe uma heresia, uma mentira, sendo propalada no meio evangélico, que os pastores não deveriam ser pastores de tempo integral, que os pastores não trabalham, que os pastores não deveriam receber a ajuda, a prebenda da igreja, porque o pastor não recebe salário.
Pastor é um necessitado que recebe uma oferta da igreja para o trabalho dele. Mas, meus amados irmãos, também o apóstolo Paulo diz que ele é digno de dupla honra. E hoje em dia se ensina que os pastores não deveriam fazer isso. Aqui Calvino ensina claramente que aconselhar é trabalho. Aquele que ensina está trabalhando. Pode ver que eu estou suando até aqui. Eu levei 6 horas para fazer essa apresentação. Eu estudei a lição, eu estudei livros, porque isso é trabalho. Trabalho para que vocês cresçam em maturidade na fé, para que vocês sejam de fato o corpo de Cristo. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós devemos recusar essas coisas. A nossa Constituição resguarda isso muito bem, o nosso manual fala isso muito bem. Mas no nosso meio, no meio do nosso povo, esse fermento tem se infiltrado contra o trabalho dos pastores, contra aqueles que cuidam do rebanho. Por isso, meus irmãos, aprendam isso. Aqueles que gastam seu tempo, gastam suas vidas, aconselhando os outros, ensinando, estando confortando ao lado daqueles que estão em luto, em lutas com doenças, aquele que está buscando o seu aprendizado e o seu amadurecimento, ele é digno. Ele é um trabalhador de fato. Não desonre aqueles que estão te honrando com a palavra de Deus. E por isso, na lição passada, nós estudamos sobre dízimos e ofertas. Quem estava aqui estudou sobre dízimos e ofertas. Além de ser totalmente bíblico, como foi ensinado, quando você disse que queria ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa Constituição claramente ensina que o nosso sistema de oferta é o dízimo. Quando você declarou aqui na frente e professou a sua fé, você professou isso também, que você ia sustentar a obra do Senhor com os dízimos e as ofertas. Então honre isso. Seja íntegro, seja inteiro. Como nós lemos lá no Salmo 15, se você votou com a sua boca, não faça nada contra o seu voto. Não desfaça ele agora. Não queira racionalizar. Ah, não, essa questão do dízimo, já vi, eu não concordo mais. Se você não concorda, peça uma carta de transferência para outra igreja e saia dessa. Não porque nós vamos fazer qualquer coisa contra você, mas porque você está desonrando ao seu Deus com aquilo que você mesmo prometeu. Então, o apóstolo nos diz na segunda carta aos Tessalonicenses: enquanto ainda estava convosco, nós ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que dentre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Como eu falei dos materialistas, existem no meio da igreja pessoas que acham que simplesmente podem não trabalhar e devem ser sustentadas pela igreja. Irmãos, nós sim devemos, como eu falei, ter poupança, sermos hospitaleiros, sermos bons mordomos dos recursos que Deus nos dá. Mas depois de nós insistirmos com o irmão, tentarmos buscar um trabalho para ele, emprego ou qualquer outro trabalho, mesmo servir na igreja, e ele se recusa a isso, deve ser tratado como o apóstolo Paulo ensina na carta aos Tessalonicenses. Ele é alguém que não deve nem comer. Ele deve ser tratado como um ímpio, até que se corrija. A dura disciplina da palavra de Deus é o que nos faz ser íntegros e verdadeiros diante dele. Voltando ainda ao assunto que eu acabei de dizer sobre a questão do dízimo e das ofertas. A nossa igreja hoje tem 250 missionários fora do nosso país ou em culturas diferentes, mesmo dentro do nosso país. E o dízimo que a nossa igreja manda para o Supremo Concílio é que mantém esse trabalho. Então, quando você se nega a devolver uma parcela daquilo que é de Deus, pois tudo é dele, você se nega a contribuir com a missão de Deus na terra. Então, nós precisamos pensar muito bem sobre como administramos o trabalho e o dinheiro, conforme a Escritura. Com relação à cobrança de juros entre cristãos, se um irmão seu está necessitado e te pede um empréstimo para comprar comida para sua casa, para ter uma assistência médica, ou seja, necessidade, os juros nunca deve ser cobrado
Isso é usura. É uma ofensa ao Deus que te deu os recursos que você tem. Já se o seu irmão viu uma grande oportunidade de negócio e quer aplicar a produção, mas ele não tem o recurso financeiro e você tem, você pode investir naquela atividade produtiva dele que vai gerar lucro e obter algum lucro desse dinheiro. Um juro justo. Não queira ser banco. Banco também é uma instituição diabólica que serve mamon. Por isso, tantas pessoas que pegam empréstimo em banco estão enroladas na vida, porque elas não servem aos propósitos de Deus, mas sim aos propósitos do diabo, que é a destruição das famílias e do corpo. Então, a conclusão em relação aos juros entre cristãos: mesmo sendo lícita a cobrança de juros justos apenas no segundo caso, é o trabalho que deve ser a fonte de recursos para a manutenção da família. Com isso, eu quero dar um alerta a todos aqui. Viver de transações financeiras apenas, bem colocado, é aproveitar das necessidades alheias. Se você está em casa, curtindo ver lá a sua Netflix ou o seu Amazon Prime, ou seja, gastando seu tempo, que era para poder glorificar a Deus, com seu entretenimento, ou seja, sendo um péssimo mordomo do seu tempo, não remindo o seu tempo como deve, mas seu dinheiro está gerando lucros através da aplicação, você está em usura, você está em pecado contra Deus, você está aproveitando de pessoas necessitadas. Use o seu dinheiro. Podem entrar, meus irmãos, podem entrar. Usem o seu dinheiro, usem aquilo que Deus te dá para gerar riqueza, para gerar trabalho para outros. Entre nós, cristãos, não eram para haver nenhum desempregado, porque nós mesmos éramos para ser tão empreendedores que aqueles irmãos que precisassem deveriam ser contratados por nós. Mas muitos de nós estão com dinheiro investido, ganhando dinheiro, para ter mais dinheiro e ter sucesso segundo o mundo, como eu mostrei no início, e não sucesso como Deus o define. Chegamos à nossa conclusão e aplicação. Sobre o trabalho, eu já falei, o trabalho é uma benção. 1 Tessalonicenses 4, do 11 ao 12, nos diz: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que, meus irmãos, a fim de que possamos andar decentemente aos olhos dos que são de fora e não depender de ninguém. O trabalho é para que nós, cristãos, sejamos testemunho ao mundo da bênção de Deus. Para que os de fora olhem para os cristãos e vejam o quanto nós somos abençoados, porque seguimos o que ele ensina na palavra. É para isso que o trabalho é. Efésios 4, 28 nos diz: o que furtava, não furte mais. Se você, como eu, não nasceu numa igreja cristã e se converteu de fato, tendo nascido nela, você pode ter praticado muitos pecados antes. O fato é que mesmo aqueles que nasceram, Deus não tem netos, só filhos. Enquanto vocês não confessaram Ele de fato como Senhor e Salvador, vocês andaram em caminhos de erro. E muitos de nós, mesmo depois de convertidos, ainda nos desviamos para caminhos largos e errados. Por isso o apóstolo Paulo diz: o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. Para quê, meus irmãos? Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade, como eu ensinei lá no texto de Neemias. Então o trabalho é para que você seja bem visto pelos de fora. O trabalho é para que você apoie e sustente os de dentro que têm necessidade. E por fim, 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, ou seja, trabalhem, se divirtam, brinquem, conversem, façam tudo para a glória de Deus. O trabalho
é para a glória de Deus. Você não trabalha para trazer o sustento para a tua casa, porque Deus já disse que vai atender às suas necessidades. Você não trabalha para ficar rico, porque a riqueza só te desvia. Você não trabalha para que os outros vejam sucessos no mundo em você. Você trabalha para a glória de Deus. E para a glória de Deus você deve fazer tudo de maneira perfeita, de maneira madura, de maneira completa, com integridade, como o Salmo 15 ensina. Então, meus irmãos, voltando à questão da palavra, o nosso trabalho, o dinheiro, o empréstimo, a usura, tudo isso deve ser regulado conforme a Escritura. Isaías 33, do 15 ao 17, nos ensina: aquele que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, ou seja, a usura, o roubar o ganho que o trabalhador deveria ter, o reter o salário do trabalhador para que ele tenha que ganhar na justiça o direito que era dele. O que com um gesto de mãos recusa o suborno. Aqui nós temos irmãos que são policiais. O cristão verdadeiro recusa aceitar o suborno. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Ou seja, nós não ficamos vendo aqueles programas de televisão que estão cheios de sangue o tempo todo. Nós não perdemos tempos com essas coisas, nós gastamos com a palavra. Nós gastamos com o nosso irmão necessitado. Nós gastamos com aconselhamento, com o conforto e até com a confrontação para ganhar o nosso irmão, para que ele creia na verdade, em vez de ficar ouvindo falar de homicídios. Aquele que fecha os olhos para não ver o mal, esse habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas serão certas. Ou seja, o cristão verdadeiro que se regula conforme a palavra e vive numa comunidade de fé que é verdadeiramente corpo de Cristo, não vai ter falta do pão nem da água. E nós que cremos, veremos o Rei na sua formosura, meus irmãos. Se nós regulamos a nossa vida pela palavra de Deus, e nós que somos salvos, nós teremos o privilégio de, quando chegar o verdadeiro e derradeiro dia do Senhor, nós veremos o nosso Rei em sua formosura. 52 dias no ano, pelo menos. Nós temos um dia que é o dia do Senhor, que é o domingo, o nosso sagrado descanso, que nos mostra e prevê aquilo que teremos pela eternidade diante do Rei em sua formosura. Por isso andemos em integridade, trabalhemos com afinco e não ganhemos dinheiro com usura, cobrando empréstimo de nosso irmão necessitado, usando o nosso dinheiro para investir em coisas que não produzem, aproveitando somente da necessidade do próximo. E aqui termina o versículo falando que nós veremos a terra que se estende até longe. Nós veremos o Rei em formosura e veremos o novo céu e a nova terra, aonde a justiça reina e aonde o pecado não entra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, temos uma instrução preventiva e também uma expressão de amadurecimento na fé no Sermão do Monte proferida por Jesus. Que a sua vida, meu amado irmão e irmã, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as nossas necessidades, as outras coisas, serão acrescentadas. Todos nós aqui nos dedicamos ao estudo, buscamos aprender uma profissão, buscamos ser excelentes no nosso trabalho. Mas isso não é para ser sua prioridade. A sua prioridade é aprender de Deus na palavra. A sua prioridade é aprender de Jesus Cristo e como você deve ter a mente dele e como você deve andar como ele andou. Não é em seus passos o que faria em Jesus, é o que você faria conforme o que Jesus já fez. Então, que você procure em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Aplicando, devemos, pois, seguir as normas, mandamentos e princípios do Senhor que estão na palavra, para viver uma vida que seja vida verdadeira, vida abundante, como Jesus mesmo prometeu. Só é possível se você conhece a palavra de Deus.
Você não pode acreditar que você vive na graça e vive uma rebelião expressa à palavra de Deus. Ou seja, você vive a sua opinião, você vive o que o mundo ensina, você vive com as filosofias mundanas, secularistas, existencialistas, materialistas, e eu poderia continuar esses istas aqui o resto do dia. Você não pode viver por esses princípios, você deve viver pela palavra de Deus. Você não pode acreditar que você tem a graça de Deus e você é desobediente à Escritura. Você não pode ser um opositor da obediência de Cristo e achar que é um cristão. Você não é. Isso só pode ser definido como loucura e impiedade. Você precisa se autoconfrontar e ver se você não está em caminhos de impiedade. E deve se corrigir, segundo a palavra, se arrependendo e sofrendo o dano dos seus pecados. Você precisa aplicar isso para o seu trabalho, para o seu dinheiro, para a sua vida como um todo. O Senhor ensinou que aquele que tem os seus mandamentos, os mandamentos de Cristo, que é toda a palavra de Deus, não caiam naquela falácia que diz que nós vivemos os tempos da graça e não da lei. A lei é graça. Os mandamentos são mandamentos de vida. A punição de morte que estava na lei são a maldição daqueles que não cumprem os mandamentos. Cristo os cumpriu. Não para que nós jogássemos eles fora, mas para que nós pudéssemos buscar regular a nossa vida conforme os mandamentos. Por isso ele ensina: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não existe ninguém que ama Jesus declarando: eu amo o Senhor, cantando musiquinha melosa como se Jesus fosse seu namorado ou sua namorada. Ele não é. Ele é o Senhor e Rei do universo. E se você quer de fato amar Jesus Cristo, ame e viva os seus mandamentos. Porque aquele que ama a Cristo desse jeito é amado pelo Pai que o enviou. Responde de maneira correta ao amor eletivo de Deus antes da fundação do mundo. E o Senhor diz que Ele nos amará se nós amamos os seus mandamentos e se manifestará a nós que cremos totalmente na sua palavra. E algumas dicas para estudar mais esse tema são o artigo que eu citei, A Reforma e o Trabalho, conforme escrito pelo reverendo Hermes Maia Pereira da Costa, que está naquele link ali. Como eu disse aos que estavam antes, bastam pedir a apresentação que eu mando. Os irmãos da igreja também têm a apresentação aí, podem mandar para quem se interessar. E esses dois livros, o Vivendo com Integridade, um estudo total do Salmo 15, que amplia muito mais os pontos que estudamos hoje, escrito também pelo reverendo Hermes. E o livro Integridade, apesar de tudo, que é um estudo profundo em Jó, feito pelo reverendo Daniel Santos Júnior. Meus irmãos, mais uma aplicação para o seu dinheiro. Gaste com coisas que vão fazer você ser maduro na fé. Tenha uma boa Bíblia de estudo. Compre livros que sejam sugeridos pelos seus pastores, oficiais e líderes. Estudem para aprender mais de Deus e da sua palavra. Parem de gastar suas vidas com coisas que não têm valor eterno. Deus os abençoe. Passar a palavra para nossa irmã, superintendente da escola dominical. Essa semana nós tivemos apenas um aniversariante. No dia 7 de maio, Gabriel Cordeiro, filho da irmã Simone, do Eduardo. Que Deus esteja abençoando a vida desse jovem e daqueles que também completaram aniversário de casamento. Eu vou chamar o pastor Denilson agora, que vai estar finalizando essa parte da escola dominical. Vamos colocar em pé e orar ao nosso Deus. Logo após, peço, irmãos, que fiquem
assentados novamente, que nós teremos aqui outras programações. E no final da programação nós teremos também alguns avisos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar na Tua casa. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que foi aqui refletida, foi estudada, que nós possamos aplicar em nossos corações, ó Pai. Sabemos que não podemos conformar com este século. Sabemos, ó Pai, que somos cidadãos dos céus e precisamos, ó Pai, ter a responsabilidade que o Senhor nos colocou. Te agradecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor enviou o Teu Filho, o justo, o íntegro, aquele que, quando nós nos unimos a Ele, ó Pai, nós também nos tornamos salvos, nos tornamos também, ó Pai, imitadores dEle. Nós precisamos, ó Pai, a cada dia mais, olhar para esse justo, para Jesus Cristo, como o nosso Redentor, o nosso exemplo de vida, Pai, que passou por todas essas coisas, principalmente, ó Pai, nas tentações, nas áreas financeiras da sua vida, ó Pai, que ensinou os seus discípulos a dar a César o que é de César, a todas as questões, ó Pai, que ensinou a igreja também, a nós, através da Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, neste dia, observar a Tua palavra e saber, ó Pai, que estamos caminhando para o céu, estamos rumo às mansões celestiais, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela vida dos nossos aniversariantes, te agradecemos, ó Pai, também para aqueles que completaram mais um ano na vida conjugal. Te agradecemos, ó Pai, pelas mães, aquelas que cuidam, aquelas que estão preservando as suas vidas, aquelas que estão ali, ó Pai, dentro do lar, para investir na educação dos seus filhos, para saber, ó Pai, conduzi-los no caminho que devem andar. Te agradecemos, ó Pai, pelas mães aqui presentes, por aquelas que nos assistem, ó Pai, que estão passando por algumas dificuldades, que estão passando por alguns problemas de saúde, ó Pai, que o Senhor estenda a Tua mão, ó Pai, sobre elas, que Teu Espírito Santo esteja neste momento, ó Pai, confortando os corações, sustentando e dando alegria, ó Pai, a cada dia mais no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Te agradecemos, ó Pai, por essa escola dominical, por essa igreja, te agradecemos, ó Pai, pela vida do reverendo Fernando, do conselho, da junta diaconal, da liderança dessa igreja. Continue, ó Pai, sustentando as nossas vidas, ó Pai. Essa é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Podeis sentar.